Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês vão me dando ok aqui se o áudio tá bom, tá? Porque eu esqueci meu fone. Mas aí vocês vão me falando, tá? Essa aula está sendo transmitida para vocês do Instagram e para o pessoal do YouTube também, ao vivo, tá? Transmissão ao vivo. Hoje é uma aula bem legal, bem bacana. A gente vai falar de gestação. Gestação, a mulher que está grávida, ela engravidou, ela descobriu que está grávida, ela está no período de gestação e os cães, a relação dessa gestação, dessa gravidez da mulher com os cães, né? O que fazer, quais os erros mais comuns que a gente comete sem querer muitas vezes. As pessoas ficam muito preocupadas, né? Será que pode, Felipe? Muitos mitos, né? Tem muitos mitos por trás disso, por trás dessa relação, por trás dessa chegada desse filhote, desse novo membro. E eu vou explicar tudo para vocês na sequência aqui, o que a gente faz para melhorar isso, tá bom? Mais uns segundinhos, pessoal se ajeitando, eu já vou iniciar aqui. Tá tudo certo? Áudio ok, beleza? YouTube, Instagram, é isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar, vamos ganhar tempo aqui pra gente, tem bastante coisa para falar para vocês hoje. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que lembrar, a gente tem que ter consciência, ter a consciência de que o cão tem instintos, né? Instintos de proteção, instintos de caça, de predação, de busca, instintos de matilha. Então, é importante, em primeiro lugar, a gente entender o cão, o comportamento do cão. Por que ele está fazendo aquele comportamento? Eu sempre parto por esse princípio, né? Essa premissa, do que entrar na cabecinha do cão, tentar entender como que a mente dele está funcionando, como que ele está pensando, o instinto dele que está agindo por trás daquilo e etc. Tá? É importante a gente ter essa consciência, porque os cães são animais de grupo, são animais gregários, eles são animais de matilha. Então, é importante a manutenção dessa matilha para eles. Eles vão fazer de tudo para fazer com que essa matilha fique unida, fique íntegra, né? Não fique instável. Tudo que é mudança, inclusive a manutenção desse grupo, está em primeiro lugar. Inclusive tão mais importante do que a própria manutenção dele mesmo, de indivíduo, né? Então ele prima mais, ele tem mais preocupação em manter o grupo, manter a estrutura do grupo do que a própria. Então isso gera muita preocupação para o cão, gera insegurança às vezes, né? E tudo que muda nessa configuração, ali nesse grupo, nessa casa, seja uma pessoa que saiu, seja uma pessoa que chegou em casa, essas mudanças geram insegurança no cão, gera muita insegurança, medo, apreensão, o que vai acontecer, ansiedade, imprevisibilidade, tá? Seja até um móvel que você mudou dentro de casa, causa insegurança nos cães, tá? Eu costumo falar que às vezes uma simples troca de um tapete ou uma cadeira de lugar, uma mesa, um objeto maior, é motivo de estresse para o cão, porque ele gosta de ter controle ali da situação. Aquilo ali sai da previsão dele, tá? E a chegada desse bebê, quando a mulher engravida, ela muda totalmente a rotina, é o que eu vou falar aqui na sequência para vocês, tá? Para ele, essa mudança na ordem, na hierarquia, também é influenciadora nos comportamentos, porque ele percebe que está chegando um membro, pode haver disputa. A rotina, como eu estava falando para vocês, ela muda totalmente. Isso gera insegurança, gera instabilidade. O cão entende que o grupo está correndo risco, né? Tem estresse envolvido ali no grupo, um estresse muito grande pela insegurança. Pela chegada desse novo membro, desse novo membro na família, que é o bebê, no caso, né? Para quem está chegando agora, a gente está falando de gravidez, né? E as pessoas, muitas vezes, elas descobrem, elas não se prepararam, né, para a gravidez. Acontece por acaso. Ela engravidou, mas ela não estava planejando. Falta de planejamento. É um dos erros mais comuns que acontece também e que eu vou explicar para vocês aqui o porquê que acontece isso, né? Tá bom? Então, tanto a chegada de novo membro na nossa família, seja o bebê ou qualquer outro membro, por exemplo, um prestador de serviço que entrou em casa, gera estresse. Uma visita gera estresse.
Um namorado da filha que mudou, uma namorada do filho. Todas essas mudanças, ou o casal que se separou, todas essas mudanças geram geram insegurança nos cães. Gera ansiedade, gera imprevisibilidade. Ele não sabe o que vai acontecer, ele fica inseguro. Então, tudo isso é motivo de estresse para ele. E quais são os principais problemas, pessoal, que a chegada de um bebê pode trazer em relação ao comportamento do cão? Porque não é a chegada do bebê que gera problemas, né? É a falta de comunicação com o cão, é a gente não saber moldar o comportamento do cão. Muitas vezes o cão, ele está expressando algo para a gente, ele está demonstrando, e como eu falei, a gente não entende, a gente não entendeu ainda o suficientemente para poder agir na raiz do problema. É legal quando a gente entende isso, a gente entende a raiz do problema, a causa, o gatilho, entendendo o porquê o cão está fazendo aquilo, que fica mais fácil, a gente vai na raiz, tá? Então, um dos problemas principais disso, de o cão mudar o comportamento, é o cão querer banir esse membro do grupo, né? Que no caso é o bebê. Isso é muito perigoso, né? É muito estressante para o cão. E para a família também vai ser estressante. Então ele quer banir, ele vai querer banir esse membro. Por quê? Porque ele pode desenvolver ciúmes ou possessividade com esse membro. É legal eu falar aqui, pessoal, que ciúme não é um sentimento comum do cão, tá? A gente fala ciúme só para o pessoal entender, mais fácil, fica mais fácil de entender. Mas o ciúme não é um sentimento do cão, é um sentimento mais complexo, mais aprimorado. Ele está relacionado ao ser humano, que tem um córtex cerebral mais aprimorado, mais desenvolvido, né? E os cães, eles têm sentimentos primários, a felicidade, a alegria, a tristeza, né? Mas os humanos, eles têm esses sentimentos mais complexos, da raiva, da vingança, da mágoa, de fazer pirraça pro outro, essas coisas assim, sabe? Mais complexas. Então, é importante a gente ter isso como consciência, tá? A gente fala ciúme para ficar mais fácil. Mas o ciúme e a possessividade são gatilhos de um mau comportamento do cão, né? Ele entende que aquela chegada daquele novo membro, daquele bebê, está fazendo com que ele perca algo. Os sentimentos de ciúme e possessividade sempre estão relacionados à perca de algo negativo, sempre, tá? Algo negativo. Então, para a manutenção de recurso, o cão prima muito a manutenção do recurso. Esse ciúme está mais relacionado, falando na linguagem de comportamento animal, é mais relacionado à preservação de recurso, à retenção de recurso, né? Recurso, o que é? Alimentação, carinho, atenção, abrigo na casa. Então, para conseguir manter isso, esse recurso fundamental para a sobrevivência dele, ele executa comportamentos no intuito de conseguir manter isso, tá? Isso aí, daí a gente fala que é ciúme, que é possessividade, tá? Só para vocês entenderem, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então sempre está relacionado a sentimentos negativos. Ele entende também, ele pode entender que começa a haver disputa ali dentro de casa com a chegada desse novo membro. Começa a haver inclusive disputa por comida, que é um recurso muito importante. E disputa por atenção, que é o principal, né? Quando chega um bebê na casa, eles entendem que eles estão perdendo algo, eles estão perdendo a atenção, eles estão perdendo a interação, eles começam a perder passeios, eles começam a perder tempo que o tutor, que vocês, donos, passam com os cães. E então, inclusive esse é um dos protocolos, um dos treinos que eu vou mostrar aqui na sequência, mais no final da aula, que é o que a gente faz, né, para prevenir isso, né. Então, como eu estava falando, esses recursos são extremamente importantes para o cão. E daí ele tenta afastar esse bebê, né? Quando ele está próximo, ele rosna, ou ele reage de alguma forma, ou ele se afasta desse grupo, desse membro, ele fica triste, fica deprimido. Tudo está relacionado à mudança da rotina, né? Isso é extremamente estressante para o cão. Pode acontecer reatividade por proteção também, não é agressividade, se a pessoa, o cão não fica agressivo, ele fica mais reativo, porque ele perdeu interação, ele perdeu atenção, ele perdeu às vezes a hora da comida, mudou, ele perdeu o passeio, isso gera insegurança, como eu falei. Todas essas mudanças geram insegurança no cão, ele fica tenso, ele fica apreensivo, ele tem medo. Pessoal, deixa eu só tirar os comentários de vocês aqui, que daí eu consigo, para vocês se concentrar também na aula, né, ficar mais fácil, tá? Só um minutinho. Eu desativo aqui, e depois, se der tempo, eu abro para as perguntas de vocês no final, tá bom?
porque a gente tem bastante coisa para falar. E se vocês ficar prestando atenção nos comentários, às vezes dispersa. Aí às vezes vocês perdem uma coisinha importante que eu falo, tá? Às vezes uma dica importante, etc. Voltando. Então, ele começa a querer ser mais dominante, ele quer afastar aquele membro, né? De novo, o bebê. No intuito também de proteção, para se proteger. Ele quer se proteger, na verdade, ele não quer ser agressivo, ele não é agressivo. Ele quer se proteger daquela apreensão, daquela ansiedade que está ali naquele ambiente, daquela insegurança que gerou a chegada daquele novo membro. Ele está com medo, então ele vai prevenir as ameaças, né? Ele faz isso para se proteger, então ele reage, ele rosna e etc. Para manter a ordem também, ele quer manter a ordem daquele grupo, né? Tem uma hierarquia que para eles é muito importante, essa hierarquia, a ordem entre cada membro naquele grupo. E quando chega um novo membro, eles não sabem o real lugar desse membro, eles tentam encaixar esse membro no lugar, né? E outra coisa que também eles percebem muito é a fragilidade do membro, a fragilidade do bebê. O bebê, por ser muito frágil e vulnerável, faz com que esse grupo corra risco de que venha um predador e prede todo mundo ali. Isso é extremamente estressante e desgastante para os cães, tá? Então, essa vulnerabilidade, né, de um membro. Quando um membro está doente no grupo, uma simples doença, uma simples gripe, é estresse para o cão, porque ele está vendo que aquele grupo corre risco de sobrevivência, né? Sempre que lembra que eu falei no começo da aula da matilha? Ela é muito importante, essa manutenção da matilha, essa organização, essa integridade, tá? Integridade física mesmo da matilha, tá? Isso é muito importante para eles. Então eu falei que um dos principais motivos, né? Um dos principais problemas está relacionados a banir o membro do grupo. Eles tentam banir esse membro, tentam afastar, mas pode acontecer o contrário também, o hiperapego. Hiperapego é o cão hiperapegado ao bebê. Acontece isso também. O cão ele entendeu tão bem que o bebê trouxe algo para ele, ele ganhou mais petisco, que é um dos protocolos de treinos que a gente vai fazer hoje aqui, vai ensinar com vocês. Ele entendeu isso bem e ele começa a preservar esse bebê. É a manutenção de recurso. Ele começa a ser, às vezes, possessivo com o bebê, hiperapegado mesmo ao bebê, hiperdependente. Para ajudar, a gente trabalha a dependência do cão. É importante também trabalhar a autonomia do cão, comandos de busca, resgatar necessidades comportamentais do cão, exploração, forrageamento, que é buscar alimento, né, procurar alimento, a caça, as brincadeiras. Esses são comportamentos, são necessidades comportamentais da espécie canina, do cão, né? Então, quando a gente resgata esses comportamentos, traz para dentro de casa uma atividade de caça, uma brincadeira dentro de casa, uma atividade de busca dentro de casa, uma atividade de exploração, uma atividade de farejar dentro de casa, que a gente faz isso com alimento. A gente resgata essas necessidades comportamentais, coloca o cão nesse grupo, inclui ele de novo no grupo, ele fica mais confiante, tá? É assim que a gente trabalha a autonomia e confiança do cão. Fazer com que ele resgate o próprio alimento, com que ele ache o próprio alimento e assim por diante. E nessa hora que o cão fica hiperapegado ao bebê, acontece tomem cuidado, pessoal, porque muitas vezes acontece de a pessoa, a família, né, achar engraçado isso e dar risada. Por exemplo, o cão está protegendo o bebê, ele está rosnando para as pessoas que estão chegando próximos ao bebê, e isso é um reforçador. Você está reforçando um mau comportamento do cão, que é reagir para você, quer não deixar você se aproximar, um comportamento de possessividade com o bebê. Isso acontece muito, 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 pessoal. Então, tomem cuidado com isso, tá? Não ensinem um comportamento errado se vocês não querem que ele aprenda aquilo. Um comportamento errado é ser um cão reativo, é ser um cão que rosna para as pessoas quando se aproximam do bebê. Depois, se chegar uma visita em casa, a visita não vai nem conseguir chegar próximo ao bebê. Acontece muito isso, tá? Principalmente aqueles cães pequenos, né? Cães de pequenos portes. São bonitinhos, não causam nenhum potencial destrutivo para a pessoa, ele não vai matar a pessoa. Por exemplo, um cão de pequeno porte, um pincher, um poodle, um cão menor, um Yorkshire, um Shih Tzu, são cães pequenos, não tem potenciais destrutivos para uma pessoa, por exemplo. Então as pessoas dão risada, acham engraçado, e aquilo ali é reforçador para o cão. Ele entende que aquele comportamento está sendo reforçado, ele vai executar cada vez mais, tá? Então cuidem com isso. Inclusive,
é um erro muito comum, que é um dos temas hoje da aula, erros mais comuns. A gente comete muitos erros quando a gente está esperando um bebê, ou quando o bebê já chegou. O primeiro erro mais comum, o que vocês acham que é? O comentário não está aberto aqui, mas pensem junto comigo. O principal erro é não preparação. Não se preparar para a chegada do bebê é o principal. As pessoas esquecem, né? Elas esquecem que precisa de preparação, precisa de adaptação desse bebê, desse cão para desse bebê, a chegada desse bebê. Elas não sabem, né? Não por maldade. Elas não têm o conhecimento, né? De que o cão tem instinto, o cão tem comportamentos de manutenção do grupo, coisas que ele faz para manter aquele grupo, manutenção de recurso e etc. Então as pessoas deixam para se preparar somente quando o bebê nasce. Né? Aí o que acontece? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para... Imagina, a mãe tem que direcionar muita atenção para aquele bebê. Não somente a mãe, a família, né? Os pais, todo mundo. É muita atenção, muitos cuidados que o bebê necessita. Então, se você deixar para preparar depois que nasce o bebê, fica muito mais difícil. Vai ser uma mudança drástica de rotina para o cão, extremamente, porque você vai perder totalmente a atenção do cão, você vai largar ele, você não vai conseguir mais dar passeio, fazer passeio, não vai conseguir mais fazer nada. E porque o bebê exige muita atenção, principalmente quando é o primeiro filho, né? Marinheiros de primeira viagem, né? As mães, né? Quando tem o primeiro filho ou tem o primeiro cão, mas aqui falando de bebê, não sabe o quão as coisas que tem que fazer, e daí ela fica muito preocupada, né? Porque ela se preocupa com a integridade do bebê, com a higiene, com os cuidados, tem que cuidar muito de um bebê, exige muita atenção, aquilo ali gera preocupação, gera ansiedade, gera apreensão, e o cão percebe essa energia feminina da mulher, dessa preocupação, do masculino também, que está preocupado ali, tá cuidando mais da mulher, está cuidando mais do bebê, aqueles sentimentos, aquelas energias geram muito instabilidade no grupo, tá? Então, e acontece nessa hora, quando o bebê chega e as pessoas deixaram para se preparar só quando o bebê nasceu, acontece muitos abandonos, pessoal, tá? Eu gosto de falar disso para vocês, eu sou obrigado a falar disso para vocês, porque infelizmente acontece muito, eu vejo muito isso. Quando chega um bebê na casa, a mulher engravidou, se preparou e para se livrar simplesmente do problema, ela abandona, ou doa o cão e etc. Tá? Para se livrar de um problema. Não é assim que funciona, né, pessoal? Tem jeitos de a gente fazer, tem jeitos de a gente se preparar. Eu vou ensinar isso para vocês aqui, não se preocupem, tá? Tem um jeito, exige paciência, exige tempo. É legal que as mulheres, as famílias, né, que estão pensando em engravidar e etc, ter filho, já se preparem, né? Porque eu vou ensinar aqui o passo a passo. E quem não tem filho ainda e pretende ter, ou está grávido agora no momento, vai poder fazer do jeito certo já agora desde o início. Exige um tempo de preparação. Para você que já tem o filho, que já ganhou, dá para fazer também tranquilamente. Alguns passos que poderia ter feito antes não fez, mas não tem problema, não é determinante de um insucesso, por exemplo. Você vai ter sucesso também, seguindo o passo a passo aqui que eu vou passar para vocês, tá? Da desensibilização, que ela é muito importante. Outro erro mais comum, no caso que eu estava falando, dos maus comportamentos, né? Por exemplo, reforçar um mau comportamento, no caso, às vezes, da bronca. A bronca, nesse caso, por exemplo, o cão ele errou alguma coisa, pode ser que ele está fazendo isso para chamar atenção, ele aprende, porque ele perdeu a atenção, ele está fazendo isso para resgatar a sua atenção, manutenção de recurso, lembra que eu falei para você no começo da aula. Aí ele erra xixi, ele começa a latir, ou ele rosna para aquele bebê, porque chegou aquele membro, estresse, etc. Aí as pessoas dão bronca, né, nessa hora. Essa bronca, direcionada para o cão nessa hora, é mais negativa ainda. Ele já está considerando aquilo negativo, perdeu atenção, perdeu recurso. É um membro diferente, um membro que ele não conhece, está gerando instabilidade no grupo, está colocando o grupo em risco. Ele está com medo, ele está apreensivo, ele não sabe o que vai acontecer.
Se as pessoas dão bronca nessa hora no cão, brigam com ele, gera só mais ansiedade para o cão. Ele vai ficar cada vez mais inseguro, ele vai ficar cada vez mais apreensivo, ele não sabe como se comportar, as pessoas não estão orientando ele, não estão guiando ele para um bom comportamento, para um bom caminho, através da comunicação. A comunicação não está efetiva e acontece uma bola de neve. Cada vez mais reação, o cão reage cada vez mais, ele aprende a ser mais reativo para se defender e associa cada vez mais negativamente o bebê. O bebê começa a passar a ser para ele como um intruso, como algo muito negativo, muito, extremamente negativo. Ele vai querer banir esse membro, porque ele considerou como algo negativo. A gente tem que fazer o contrário, pessoal. A gente tem que associar o bebê com algo positivo, tá? Sempre. Associações positivas, que é o que a gente vai fazer. A gente vai ensinar, eu vou ensinar isso para vocês, tá? Outro erro mais comum é esquecer necessidades, né, do cão, que eu falei lá, de forragear, de farejar, de buscar alimento, de explorar, de migrar. O cão tem a necessidade comportamental de migração. Ele trouxe todas essas necessidades comportamentais do ancestral dele. Era um animal que vivia na floresta, o lobo. Então ele traz essas necessidades lá da vida selvagem para dentro de casa. E a gente tem que prover isso de alguma forma. E a gente esquece muitas vezes quando chega o bebê. Muda totalmente a rotina da casa. As pessoas que antes tinham um passeio todo dia, 2 vezes por dia, começa a ter um ou não tem mais nenhum, por exemplo, quando chega o bebê. Parou totalmente os passeios. Os horários de dormir mudaram, a alimentação mudou, porque acordar durante a noite é uma coisa que não acontecia, acontece agora frequentemente porque o bebê chora. Existem ruídos ali, existem barulhos, o horário de alimentação dele também mudou, então muda totalmente a rotina do cão. Isso é extremamente um erro comum que acontece também. Existe um preparo para se fazer antes, né? Que é o que eu vou falar aqui na sequência, do que a gente deve fazer. Mas um preparo de uma mudança de rotina gradativa, né? Não drástica, não de uma hora para outra. A gente começa a adaptar o cão a essa mudança de rotina. É importante fazer isso. Não é uma maldade que você vai fazer com o cão, não é algo negativo, mas você começa a mudar um pouquinho a rotina e começa a trabalhar a autonomia do cão, a independência do cão, que é aquilo que eu falei com o resgate das necessidades comportamentais. Ele começa a ficar mais confiante, aí você vai se desligando um pouquinho, né? A mudança ela vai acontecendo gradativamente, aos poucos, para que quando chegar o bebê, você não está... Principalmente tem que fazer isso com aquele cão que é muito mimado, que tem muita atenção, por exemplo. Principalmente agora na quarentena, as pessoas estão em casa, tem muita atenção para esse cão, né? E se chegar o bebê agora, nasceu hoje, a pessoa está dando muita atenção, muita atenção, muita atenção. Aí chega, nasce o bebê, para de dar atenção, é uma mudança totalmente de rotina, tá lá no alto, a atenção de repente despenca, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui. Tem que ser aos pouquinhos, tá? Outro erro comum que acontece, por exemplo, de o cão perde muita atenção, né? Dessa maneira drástica, porque a pessoa está preocupada e etc. E os cães, inclusive, eles aprendem comportamentos nessa hora. Comportamentos que eles antes nunca faziam, mas Felipe, meu cão, ele nunca latiu, nunca uivou, nunca fez esse comportamento. Está com um comportamento estranho. O que está acontecendo? Daí eu sei que, né, que a pessoa está grávida, eu pergunto, você não está grávida? Então... Acontecem mudanças comportamentais nessa fase também, porque o cão aprende a chamar a atenção, porque é um erro comum, a gente para de dar atenção totalmente para o cão. Por isso que esse desligamento, essa mudança de rotina, ela não pode ser drástica, ela tem que ser aos pouquinhos, né? Ao mesmo tempo que a gente começa a dar um pouquinho menos de atenção para o cão, para preparar ele para a chegada do bebê, a gente direciona ele para um ganho de confiança do cão, trabalhar a autoconfiança dele. Ele vai ficando mais autoconfiante, fica muito mais fácil daí depois, tá? Então o que a gente deve fazer, pessoal? Uma coisa importante, agora eu vou falar para vocês o que a gente deve fazer. Falei dos erros mais comuns, falei o porquê que ele executa esse comportamento e agora eu vou falar o que a gente deve fazer para preparar a casa. Primeiro eu vou falar da preparação. Primeiro, exige preparação, tá? Em primeiro lugar, preparar. A gente tem que se preparar. Pensou em engravidar, já começa a preparação. Eu penso em ter um filho. Se a pessoa está começando a se planejar dessa forma, vai ficar mais fácil ainda.
Às vezes, claro que não é possível, né? Ela descobriu, por acaso, etc., não tem problema, mas aí ela se prepara do mesmo jeito. Mas eu sempre brinco que antes mesmo, é uma brincadeira que eu faço, né? Antes mesmo de estar grávida, já se prepara, porque é importante isso, né? Ter essa consciência. É importante ter a consciência de que o corpo feminino ele sofre muitas alterações. A família, eu já falei das alterações que sofre, né? Que tem muitas alterações. E todo mundo passa por mudanças, a rotina, etc. O marido, inclusive, muda também o comportamento dele, o cão percebe isso, o marido, o esposo, se tiver, né? Ali ele fica mais protetor, as pessoas da casa, da família, ficam mais protetoras daquela mulher ou daquele bebê quando nasce, e o cão percebe isso. Ele percebe a mudança comportamental da mulher, a mudança comportamental da família, as mudanças da mulher com relação à energia feminina muda bastante, a energia feminina muda. Inclusive, tem relatos, né, de que o cão ele percebe através do olfato. A mulher ela tem um odor diferente quando ela está na gravidez. Ela muda o odor por causa dos hormônios, etc. E o cão tem um olfato muito apurado, ele vai sentir isso. E ele percebe mudanças no corpo também. Às vezes, tem relatos até às vezes, não está provado cientificamente ainda, mais relatos de que o cão identificou antes de a mulher saber, antes de a mulher fazer o exame saber. O cão já tinha identificado, ele já tinha mudado, ele já estava uivando, ele já estava de um comportamento alterado. Então, a mudança acontece no corpo feminino, cresce a barriga, a mulher começa a ter uma descarga hormonal, muda o humor da mulher, muda o humor da família toda, o cão percebe isso. Então, a preparação já começa ali. A associação positiva com essas mudanças já tem que começar ali, desde da gestação, lá no início, né? Que a mulher começa a mudar o corpo, a crescer a barriga e etc. Isso tem que ser feito com o máximo de associações positivas. A gente inclui para esse cão que está ali, tudo que é positivo. A gente mostra a barriga para ele, a mulher, né? Mostra a barriga, associa positivamente, deixa ele cheirar. A hora que ele vê a barriga crescendo, aquele barrigão, né? Deixa ele se aproximar, cheirar, interagir com você e recompensa esse comportamento. Associação positiva, petisco, comida nessa hora, brincadeira, associação positiva. É até positivo o cão na gestação, porque ele induz a mulher à prática de exercícios físicos, né? É uma coisa que eu lembrei de falar aqui para vocês. Então, ela ajuda, além de tudo, além dessa dinâmica ser legal do cão, ele ajuda ainda a mulher à prática de exercícios físicos. Vai fazer com que ela pratique mais exercícios físicos, que ela não fique tão sedentária e etc. Assim, claro que com acompanhamento do médico, né? Para ver se pode e etc. Para ver o estágio da gestação. Então, a gente faz o máximo de associações positivas. E o segredo principal de tudo isso é a dessensibilização. O que é dessensibilização, Felipe? Para quem está chegando agora, os alunos do adestramento mestre já sabem. Dessensibilização são estímulos positivos que a gente inclui de forma gradual. A gente coloca os estímulos negativos controlados, de forma gradual. Por exemplo, no caso, o carrinho, o choro, o gesto do bebê, o puxão, por exemplo, o bebê que ele vai puxar o pelo do cachorro sem querer, né? Óbvio, mas vai puxar a orelha, vai puxar a patinha, isso, e a gente coloca esses estímulos e associa positivamente para o cão, tá? Tem que sensibilizar esses movimentos para o cão, colocar isso de uma maneira controlada, você vai supervisionar isso. Tem que ser gradual, tá? A gente vai desensibilizar tudo que envolve o bebê. Desde a movimentação, né? Por exemplo, a movimentação intensa de pessoas. É natural que quando o bebê nasce, ocorra uma movimentação muito grande dentro de casa. As pessoas estão vindo visitar esse bebê. Essa movimentação em casa gera estresse, porque as pessoas estão invadindo o território do cão, estão trazendo cheiros da rua, estão invadindo literalmente o território dele. Isso gera estresse, gera ansiedade, gera apreensão. Então, a gente começa a desensibilizar para o cão, aproveita, antes de o bebê nascer, convidar pessoas para frequentarem a sua casa já. E acontece mesmo isso. A mulher, quando ela está no estágio mais avançado da gestação, as pessoas visitam, tal, até para dar apoio, né, para ela não ficar sozinha às vezes. Então aproveita esse momento, já começa a desensibilizar essa chegada dessas pessoas nessa hora,
como algo positivo para o cão? Petisco. Faz com que as pessoas ofereçam petisco para esse cão. Isso é associar a presença delas como algo bom, tá? A chegada delas seja muito proveitosa para o cão. Ele ganha algo, ele não perde algo, ele está ganhando atenção, está ganhando petisco, está ganhando interação, faz com que as pessoas brinquem com o cão, joguem bolinha. Isso é um estímulo positivo, tá? Estímulo positivo, uma desensibilização das visitas, da aglomeração de pessoas, porque isso gera muito estresse para o cão. É legal, pessoal, usar a boneca, né? Dá para usar a boneca como desensibilização do próprio bebê. A gente pega uma boneca que seja muito parecido com um bebê, por exemplo. Quanto mais parecido for, melhor. Inclusive, se ela emitir algum tipo de som, melhor ainda. E a gente começa a desensibilizar isso, né? Usa a própria boneca mesmo, desensibiliza o colo, os embalos no colo, os cânticos, você vai fazer o cântico, vai conversar com essa boneca. É engraçado que as pessoas falam, né, mas Felipe, eles vão me chamar de louco, não sei o quê, mas é assim mesmo, é assim que funciona. O cão ele começa a entender dessa forma, ao mesmo tempo que você está embalando aqui, você está conversando com a boneca, você está cantando, está gerando cânticos e etc, fazendo sons, está apertando a barriguinha, a boneca está emitindo som. Se ela emitir som de choro, melhor ainda. Ao mesmo tempo que você coloca esses estímulos para o cão, esses movimentos que ele não estava habituado, você associa isso com algo bom. Você dá carinho nele, mostra o bebê para ele de longe, coloca uma regra ali de aproximação. Reforço positivo. Isso é reforçar positivamente aquele bebê, tá? Não só... é legal também você desensibilizar esse bebê em vários lugares da casa. Você pode aproveitar para desensibilizar o caminhar dele, por exemplo, né? Mais para frente, é mais adiante isso, né? Mas desensibilizar o andar, colocar ele no chão, fazer com que ele ande, isso tudo a boneca, né? Usando a boneca ainda. E fazer com que o cão se aproxime, petisco nessa hora, ele vai começar a entender que você está interagindo com aquele bebê de uma maneira calma, tranquila. Por que a gente usa boneca, Felipe? Porque é mais fácil, você vai estar totalmente tranquila nessa hora, tranquilo. Porque é uma boneca, não vai acontecer nada. Se o cão reagir, não vai acontecer nenhum mal, é uma boneca. Então você vai estar tranquila, isso é muito importante. O seu estado emocional nessa hora, a sua tranquilidade, a sua calma, a sua energia interna de calma e relaxamento, vai transmitir isso para o cão. O cão percebe isso, percebe a sua energia. Se você chegar aqui querer fazer isso com o bebê logo de cara, e você sabe que o seu cão é reativo, né? Ele reage, ele é bravo, você vai ficar muito tenso, com medo, aquele medo, aquela ansiedade, aquele estresse. O cão vai perceber isso, e é mais ansiedade ainda. Ele percebe que tem algo errado, que tem algo acontecendo ali que está errado. Ele vai reagir na mesma energia. Se você traz energia de ansiedade, de euforia para ele, ele reage na mesma intensidade de volta, tá? Então cuidem com isso. A gente vai sensibilizar também sons e ruídos. Os sons que são? Os brinquedos, as musiquinhas dos brinquedos, o choro da criança, né? Os choros, os gritos. A gente desensibiliza como, Felipe? Também dá para sensibilizar com o YouTube, por exemplo, né? Ou qualquer outro programa que tem o som. De uma maneira controlada, você vai colocar o som na televisão ou no rádio, qualquer outra coisa, e o som bem baixinho e vai deixar para o cão. Para mostrar para o cão que aquilo faz parte da vida dele. O choro, os gritos, de maneira bem sutil, tá, pessoal? Bem baixinho, bem controlado. Aos pouquinhos, conforme os dias forem passando, as semanas forem passando, que você já está treinando, aí você vai aumentando aos poucos. Vai aumentando a intensidade, vai aumentando o volume. Isso é desensibilizar. Isso é estímulo gradual, um estímulo controlado. Você está controlando a intensidade. Quando chegar o bebê, ele já vai estar acostumado com o choro, com o grito. Isso já vai estar sendo positivo para ele, porque você mostrou o som da televisão e recompensou ele. Com a brincadeira, você brincou com ele nessa hora, aquilo ali fez parte da vida dele, está associado com brincadeira, com petisco, com alimentação, com a saída para o passeio, o bebê estava chorando e você saiu, né? O bebê, no caso da televisão, e assim por diante. Tudo isso é associação positiva, tá? E também tem que fazer com objetos, né? De sensibilizar os objetos. Tudo que envolve o bebê, pessoal. Tudo. Objetos. O que são os objetos? O carrinho, o andador, o cestinho do bebê, o quarto, levar ele para o quarto, mostrar o quarto, né? É legal que se você quiser proibir o acesso ao quarto, que você não faça isso quando chegar o bebê, você já começa a ensinar desde o começo.
se isso for uma regra, né, que você criou, não, o cão ele não pode acessar o quarto, você tem que fazer isso lá no começo, porque se você fizer quando o bebê chegar, ele vai associar que ele perdeu aquele espaço porque o bebê chegou, é uma associação negativa, tá? A gente não pode associar nada negativamente pro cão nessa hora, sempre associações positivas. Então o berço, você vai mostrar para ele, o carrinho, o cestinho, o andador, a fralda, tá, pessoal? Mostrar a fralda faz barulho. É legal também de sensibilizar cheiros, né? O perfume que você vai usar do bebê diferente, o talco, a pomada, tudo isso tem odor, tem cheiro específico. Se você já, quando estiver próximo a você ganhar o bebê, o nascimento, provavelmente você já vai ter esses produtos. Aí você já pode sensibilizar isso para ele também. Mostrar o cheiro para ele, você pode passar a sua mão, né? Começar a usar o próprio perfume do bebê que você vai usar no bebê. Ele já vai começar a acostumar com esse cheiro, vai estar presente em você, porque depois que você passa no bebê e você pega o bebê, vai ficar em você também. E a sua presença ali está muito associada positivamente. Então começa a sentir essa presença esses cheiros, esses estímulos, como algo muito bom, muito agradável. Ele ganha coisas. Sempre que você coloca esse estímulo para ele, seja do cheiro, seja dos barulhos, ele ganha algo. Sempre, pessoal, sempre, sempre, sempre. Nessa hora você dá petisco, você dá atenção, você dá carinho, etc, tá? É uma associação positiva que você está fazendo. É importante você treinar também, de sensibilizar os toques. Eles são importantes, claro que numa fase mais adiantada do bebê, quando ele estiver mais crescidinho, né? Quando ele estiver já engatinhando, etc. Que é aquele contato físico que ele vai ter com o cão. Mas é importante sensibilizar isso também, os toques. O bebê parece que ele tem uma cola na mão, né? Ele tem um grude aqui na mão, que quando ele pega no pelo ele não larga mais, quando a gente pega no nosso cabelo, né? Não larga, ele puxa muito, então ele vai puxar o pelo do cãozinho. Para alguns cães isso é totalmente traumático, totalmente estressante, eles vão reagir, eles têm reações de luta ou fuga. Quando eles não conseguem fugir, eles estão acuados, porque o bebê engatinhou até um canto de uma parede, por exemplo, eles vão reagir, aí pode acontecer uma mordida, então é importante de sensibilizar esses movimentos. O movimento da criança, os gritos, a mãozinha, os movimentos das mãos, dos pés, os pelos, as extremidades, tá, pessoal? A patinha, você manipular a pata, pressionar um pouquinho sem machucar, claro, né? Mas você simula um pisão, por exemplo. Você tá andando, o cão tá ali, você coloca o pé em cima e recompensa ele. Para ele associar aquilo como algo agradável, ele verificou um pé em cima da patinha dele, ele ganhou algo. Para quando acontecer o acidente de o seu bebê estiver andando e pisar em cima da patinha dele, ele já associou aquilo como algo positivo. Não vai causar uma reação, entende? Do rabinho a mesma coisa, manipular o rabo, dar umas puxadinhas bem levezinho, bem suave. Isso é de sensibilizar os toques, a manipulação. As orelhas, tá? Aqui é muito, pro cão é muito, principalmente rabo e orelha e pelo, né? É um chamariz para a criança, para o bebê, ir lá e pegar e puxar. Então tem que sensibilizar isso, tá, pessoal? É importante. O focinho também. É importante também sensibilizar os movimentos que eu falei, os gestos das crianças, os passinhos depois, né, o engatinhar, os pezinhos se balançando ali, deitadinho, as mãozinhas, o apoio, né? A criança ela se apoia, quando ela começa a engatinhar, ela começa a querer andar, ela se apoia no cão, então esse apoio no cão também tem que ser sensibilizado, também tem que mostrar que esse apoio é bom pro cão, ele vai ganhar algo, tá? Então, essa é a primeira etapa, né, da preparação. A segunda etapa é a apresentação. Agora a gente volta um pouquinho, né, apresentar, como se a gente fosse apresentar eles, né. É legal que essa apresentação, ela comece antes de o bebê chegar na casa. Se você tiver acesso, por exemplo, se ele nasceu no hospital, você pega uma roupinha que ele usou lá no hospital, ou alguma coisa, você pode colocar um cobertorzinho por cima dele e pegar esse cobertorzinho e levar para o seu cão, se você tem essa facilidade. Antes de o bebê chegar em casa, dá para ele cheirar essa roupinha. Se você não conseguir fazer isso, você pode fazer quando o bebê chegou em casa, né? Ele está lá no quartinho dele, você pode pegar as roupinhas dele, os cobertorzinhos, dá para o seu cãozinho cheirar, farejar e sempre associar positivamente. Ele cheira o cobertor, muito bem, parabéns, ganha um petisco, cuidem com essa interação. Se você, nessa hora, gerar muita ansiedade pro cão, o bebezinho, falar fino com ele, seu irmãozinho, não sei o quê. Se você gerar ansiedade, você está muito ansioso, ansiosa, e você gera essa ansiedade, ele associa esse cheiro com ansiedade. Depois, quando ele sentiu o cheiro do bebê mesmo, o bebê mesmo que está ali, vai gerar ansiedade, está associado como ansiedade. Não é legal isso, tá? Cuidem com isso, cuidem com o nível de intensidade que você coloca essa ansiedade para ele.
Sempre com recompensa, energia calma e relaxada nessa hora, tá? Então, você mostra a roupinha, calmo, relaxado, muito bem, parabéns, petisco, comida, joga a bolinha nessa hora, dá o cobertorzinho para ele cheirar de novo. Associações positivas, tá? Essa é a palavra-chave, o máximo de associações positivas. Depois que ele estiver em casa já, o bebê chegou em casa, começam as apresentações. Não precisa apresentar já quando chega em casa. Isso é um mito também, tá? As pessoas quererem, elas são muito ansiosas, querem apresentar já de cara. Já chega em casa, não, tá aqui, olha, não sei o quê. Se o cão não está acostumado com esse estímulo, pode ser perigoso, né? Ele pode arranhar o bebê, ele pode ficar muito eufórico, ele não sabe o que é. Então, é legal ser gradativo isso, até para não estressar vocês, não estressar o bebê também, e não estressar o cão. Às vezes o cão ele pode latir nessa hora, porque ele é uma coisa tão estranha para ele que ele late. Aquele latido pode gerar um susto grande no bebê, entende? Então tem que ser gradual isso, tem que ser gradativo. Tem que ser aos pouquinhos. Então as apresentações, elas são visuais, você mostra de longe, depois vai aproximando aos poucos. As apresentações são olfativas, ele já começa a sentir a presença daquele bebê. No colo, no carrinho. Como você já desensibilizou com a boneca lá, aí você já consegue fazer isso de uma melhor maneira. Ele já viu você fazer isso antes com a boneca. Então ele vai ver você fazer isso com o bebê, para ele já estar associado positivamente. Ele já entendeu que aquilo é positivo. Fica mais fácil de você começar a mostrar para ele mais de perto, dá a possibilidade de ele chegar mais próximo, tá? É legal fazer isso. O acesso, quando você vai fazer dar acesso a ele à primeira apresentação, o primeiro toque, é legal que ele tenha acesso e encostar mesmo no bebê, é legal que isso não seja um evento, tá, pessoal? Muitas pessoas confundem, ficam muito ansiosas, ficam muito tensas. Meu cão ele é perigoso, não sei o que, eu tenho medo que possa causar algo. Aí essa energia, primeiro que eu já falei, que essa energia da mulher, do homem, da família, gera ansiedade no cão, então tem tudo para dar errado. Às vezes até a pessoa pede ajuda para outras pessoas desconhecidas, é a pior coisa que você pode fazer nesse momento, trazer pessoas desconhecidas para sua casa, porque isso já vai gerar ansiedade no cão, lembra que eu falei, essas aglomerações. Não faça com que isso seja um evento, faça com que seja algo normal, natural, tranquilo, relaxado, tá? Quanto menos ansiosa for vocês, quanto menos ansiosa for essa apresentação, mais positiva vai ser para o cão, mais natural. Ele está apresentando um novo membro que chegou, que acabou de chegar, que está, nesse momento, está gerando coisas boas para ele, está ganhando algo. Você mostra o bebê, ele ganha recompensa, ele ganha carinho. É uma associação muito positiva que você faz nessa hora, tá? É importante, pessoal, ter consciência que mesmo depois de tudo isso, Felipe, eu fiz tudo certinho, me preparei 9 meses, associações positivas, desensibilizei, tudo que você falou, desensibilizei o carrinho, o barulho do carrinho, a rodinha rodando do carrinho, os barulhos descendo escada, né? O carrinho faz muito barulho, é importante desensibilizar esses barulhos, o cestinho mexendo, o cestinho do bebê no chão, o andador, quando você já tiver esses utensílios em casa, antes da chegada, já faz essa desensibilização, já desensibilizou os toques, já desensibilizou a manipulação. Muitas vezes você esqueceu de algo, ou, por exemplo, o cão está com uma manifestação de alguma inflamação, alguma dor. Então a supervisão ela vai ser sempre fundamental, tá, pessoal? Você vai ter que supervisionar ele com o seu bebê. Por quê? Às vezes ele está com uma otite, por exemplo, uma inflamação no ouvido e você não sabe, você não sensibilizou isso, você não teve a oportunidade de sensibilizar isso durante a gestação, ele não teve otite. E o cãozinho, e o bebê, ele tá engatinhando e próximo, ele coloca a mão no ouvido do cão, ele puxa, tá com muita dor ali. E o cão pode reagir, né? Então por isso que a supervisão ela é importante. Às vezes você esqueceu de sensibilizar o fato de o bebê acuar o cão num canto, por exemplo. Aquela reação de luta ou fuga, ele não consegue lutar, que eu falei, né? Ele tá num canto, aquilo ali você não sensibilizou, você não treinou, você esqueceu. E o bebê ele começa a ir para cima do cão, o cão fica acuado, ele pode reagir, tá? Então, a supervisão é muito importante nesse sentido também. Outra coisa que acontece, não esqueceu de sensibilizar a criança, o bebê quando monta em cima, sobe em cima do cão. Acontece isso, né? De o bebê ele não tem noção disso, né? Ele vai subir em cima, ele vai querer montar, ele vai querer deitar em cima, tá? Então, às vezes a gente esquece de sensibilizar isso, aí pode causar uma reação. Por isso que é importante a supervisão, você está sempre junto ali, tá? Cuidando. Porque pode ser muito traumático, né? Pro cão, tá bom? Então,
Importante isso. É isso, pessoal. A gente falou hoje, então, de como fazer tudo que vocês precisam fazer. O segredo é de sensibilizar, associar positivamente. Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui, então a gente vai aproveitar esses minutos finais para não se estender muito, para não ficar tão cansativo. Eu vou tentar ser mais rápido e vou tentar responder algumas perguntas aqui, tá, pessoal? Vou abrir os comentários aqui para vocês, para fazerem as perguntas aqui no Instagram. O pessoal do YouTube, se quiser deixar as perguntas nos comentários do YouTube, no chat, provavelmente vocês já estão deixando, eu respondo depois, à medida do possível, sempre lá no Telegram, por áudios respostas, ou por ali no YouTube mesmo. Como chegam muitas perguntas, chegam muitas mensagens por direct, não mandem mensagens por direct para mim, pessoal, porque eu vou demorar para responder, eu demoro mais para responder, porque chegam muitas mensagens, eu não consigo dar conta de responder tudo, as perguntas e etc., as mensagens que chegam no direct. Então se vocês forem mandar, manda nas postagens, aqui no feed do Instagram, por exemplo, ou no YouTube, que daí eu consigo ver e até ajuda mais pessoas também. Ou eu respondo lá no Telegram, eu chamo vocês para entrarem no Telegram, para o áudio de resposta, fica mais fácil, a gente ajuda muitas pessoas. Se eu responder lá no direct, vai ajudar só você, e demora mais. Eu não consigo dar conta de responder tudo, tá? Então vamos lá, vamos ativar os comentários de vocês aqui, eu vou dar uns segundinhos para vocês irem fazendo as perguntas. Deixa eu ver se já tinha alguma pergunta aqui no começo. Tem perguntas... Qual o tema de hoje? Gravidez, né? A pessoa perguntando. Gravidez e os cães. A gestação, né? Isso aí, pessoal. Ó, pergunta da... Eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário. Vamos lá. Thaísa, não estou conseguindo dar devida atenção, meus pais estão aqui, as dogs não podem entrar em casa, elas estão meio deprimidas, não estou sabendo lidar. É porque acontece isso, Thaísa, a gente muda totalmente a nossa rotina. Chegou pessoas diferentes em casa, seus pais chegaram, era importante que você tivesse feito já desde o início essa mudança gradual de rotina, mas dá para fazer isso agora também, tá? Você pode... introduzir para esse cão o máximo de coisas positivas. Os seus pais vão ter que ser coisas positivas. Esses cães eles não podem perder a interação que eles tinham antes. Se eles já não tinham interação, não muda tanto, né? Já estão, por exemplo, eles não têm acesso dentro de casa. Se isso já acontecia antes, não mudou tanto. Mas essas pessoas circulando dentro de casa, a mudança na rotina de alimentação deles, as mudanças na rotina de passeio com eles, da atenção que você daria normalmente para eles, muda. Então associe o máximo de coisas positivas para esses cães. Você está falando que não está conseguindo dar a devida atenção. Acontece mesmo isso, tá? Mas essa sociabilização, essa inclusão dos cães é muito importante para eles, para a manutenção do grupo, né, da integridade do grupo. Quando eles estão incluídos, eles são animais gregários, eles são animais de grupo. Quando eles pertencem a um grupo, eles estão inseridos no grupo, eles se sentem mais protegidos, mais seguros. E é importante você sociabilizar isso, né? Fazer com que ele tenha essa sociabilização com as pessoas dentro de casa, fazer com que ele tenha esse acesso. Faça isso gradual, faça isso com guia, pode fazer com a guia, né? Para ficar mais tranquilo. Apresente o bebê de longe, né? Mostre o bebê. Meus pais estão aqui, provavelmente você já ganhou ele, né? Você já nasceu, talvez. Eles ficam deprimidos porque muda totalmente, gera estresse nesses cães, eles percebem que aconteceu algo, que mudou algo. É importante você incluir eles de volta no grupo, tá? Essas associações positivas são muito importantes para a integridade dele. Trabalhe a autoconfiança deles, trabalhe o resgate de comida, faça treinos de resgate de comida no seu ambiente. Se você tem uma área externa, por exemplo, esconda a comida pela sua área externa, faça com que eles procurem essa comida. Nessa hora que eles estiverem procurando, fala busca, para incentivar uma atividade, para eles entenderem que você está pedindo algo. Eles adoram desenvolver tarefas e quando eles são recompensados por isso, isso fica extremamente prazeroso para eles, é mais positivo ainda. Se você está ali incentivando busca e está apontando para eles, você está ensinando um comando primeiro, que é o busca, que é muito importante. Esse comando ele resgata necessidades comportamentais de farejar, de explorar, de caçar, tudo isso é muito importante para eles. E eles executam essa atividade, são recompensados porque eles acharam a comida e você está ali presente, você está dando atenção. Isso é muito positivo para eles, tá?
Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, não tem mais pergunta aqui. É legal vocês fazerem perguntas do tema, mas tem uma pergunta aqui do José Henrique. É possível ensinar o cão a entrar e ficar apenas até um determinado local dentro de casa? Por exemplo, do lado da porta? Como corrigir? Dá para usar isso com um bebê também, né? Vou repetir a pergunta. É possível ensinar o cão a entrar e ficar apenas até um determinado local dentro de casa? Por exemplo, do lado da porta? Como corrigir quando entrar onde não pode? Dá sim, é o limite que a gente fala, limite de porta. É importante ensinar isso para os cães como regras. Primeiro, lembra que eu falei para a Thaísa que é importante a sociabilização, é importante que você permita que ele tenha acesso às pessoas da casa. Se ele ficar muito restrito a esse espaço, muito limitado, ele não tiver interação, como ele é um animal gregário, animal de grupo, ele tem necessidade extrema de sociabilizar com as pessoas ou com outros cães, então vai ser muito estressante para ele. Então, para ensinar isso, dá para ensinar, mas ao mesmo tempo você tem que introduzir sociabilização para ele, tá? As pessoas têm que ir lá interagir com ele na rua. É importante que ele faça isso desde o início, tá? Se ele errar, por exemplo, se ele entrar sem a permissão, ele está errando, isso fica fixado para ele, é uma auto-recompensa. Ele tentou invadir o espaço e conseguiu. Isso fixa na cabecinha dele, é um imprint na cabecinha de uma memória positiva, de uma auto-recompensa, que ele tentou entrar e conseguiu. Para ele é uma grande recompensa, ali está o cheiro de vocês, vocês estão ali dentro. Então, quanto menos ele tiver acesso sem permissão, melhor, tá? Primeiro lugar é isso, né? Pela auto-recompensa que ele está tendo. Segundo, se ele entrou, você tem que frustrar as tentativas primeiro, tá? Se ele entrou, você tem que ignorar, você pode ir na rua, induzir ele a sair, chamar ele na rua e valorizar o bom comportamento de ele sair para a rua, tá? Você sai para a rua, ignora que ele está ali, pode até sair por outra porta, é legal, e chama ele para sair lá na rua, e recompensa o bom comportamento. Mas o legal é frustrar, sempre a tentativa de ele tentar entrar, ou com uma guia longa, você pode frustrar, deixar ela amarrada em algum lugar, tem bastante espaço ali para se movimentar. Na hora do treino você usa essa guia, claro, guia de 15 metros, 20 metros, e você mede ela, a distância dela até na porta, é o limite ali. Então, se ele tentar entrar, ela vai esticar e vai frustrar. A melhor punição, que a gente fala que é punição, entre aspas, né? É frustrar, ele tentar aquilo que ele quer e ele não consegue, ele tenta entrar dentro de casa e não consegue, aí você recompensa por ele não tentar entrar dentro de casa, você vai lá e recompensa ele não tentar entrar dentro de casa, tá bom? Pergunta da Gláucia: caso ele reaja mal ao bebê, avançando, por exemplo, qual a melhor forma de repreender? Caso ele reaja mal ao bebê, avançando, por exemplo, qual a melhor forma de repreender? É legal que que seja ensinado o não para ele, tá? Gláucia, a pergunta é da Gláucia. Que o não seja bem ensinadinho para ele, que ele entenda o que é o não. Tem um jeito de ensinar o não no curso, na metodologia de adestramento mestre, eu ensino isso para os alunos do curso, como ensinar o não. Porque ele tem que ser bem marcado, não pode ser um não aleatório. Ele não pode ser um cão que receba vários nãos durante o dia e que o não funcione. Por exemplo, você fala não, e não, várias vezes. O não está banalizado. Para ele, você falando não e não falando, nada acontece. Para ele é como se fosse nada, entende? Não pode ser desse jeito. O não, ele tem que ser bem ensinadinho. Não é não. Se você falou não, não pode. Nessa hora, você pode falar um não, só que não pode surgir como uma bronca. Você não pode gritar com o cão, brigar, esbravejar, usar a sua energia física, agredir, empurrar ele, etc, tá? Porque isso você vai passar ansiedade para ele, vai gerar mais um gatilho de reação, ele vai reagir mais ainda. Ao mesmo tempo que você fala não e ele se afasta, essa hora você tem que recompensar. Você tem que estar preparada para recompensar essa hora. Não, ele se afastou, aí você recompensa. Muito bem. Pela valorização do bom comportamento, que é afastar. Se você dá muita atenção para ele nessa hora que ele reagiu, naquela forma que eu falei, de energia, de empurrar, de gritar, ele pode entender como uma recompensa, como uma atenção. Ele começa a entender, opa, achei um jeito, plim, acende a luzinha, a lâmpada. Achei um jeito de chamar a atenção dela. Já sei, toda vez eu vou rosnar para o bebê, vou tentar rosnar, vou tentar intimidar, porque toda vez ela vem dar atenção para mim, entende? Então isso é importante, ele pode entender que essa é uma forma de ganhar a sua atenção, tá?
importante sempre reforçar o bom comportamento, reforçar o comportamento de não reagir. Se ele reage mal, você tem que, você primeiro já tá errado, né? Porque ele já está reagindo, já não está bem sociabilizado, já não foi desensibilizado. Aí você tem que fazer isso de longe, tá, Gláucia? Você tem que fazer isso de muito longe, mostrar o bebê, aí ele não, você facilita para que ele acerte. De longe, muito longe, você mostrou o bebê, ele não reagiu porque está longe, muito bem, parabéns, e vai aproximando isso muito aos poucos. A desensibilização é gradual, é aos poucos, tá? A apresentação, ela tem que ser bem aos pouquinhos, bem devagarinho. Porque senão ele vai errar e você vai ter que falar não, e para ele vai começar a ficar cada vez mais negativo para o cão. Facilite para que ele acerte, facilite para que ele não erre, facilite, coloque o bebê de longe, coloque o bebê no seu colo, antes de ele reagir, antes de ele rosnar, de ele latir, você valoriza e mostra com aquele comportamento que você quer, tá bom? Vamos lá para a última pergunta, está acabando o nosso tempo. Pergunta da Aline. Boa noite, como faço para a socialização do meu cão quando ele se assusta com latidos? Quando ele se aproxima de cães que não latem ou late pouco e tranquilo, tá, latido, né? Isso aí não é do tema, tá? Mesmo ele brincando pela grade, ele ainda consegue, mas quando se aproxima ele fica com medo, fica correndo. Sensibilização de latidos, tá? Aula de latidos, tem uma aula do curso que eu falo sobre um módulo específico de latidos, mas é um passo a passo de sensibilização também. A gente precisa de sensibilizar o movimento do cão se aproximando, o olho no olho do cão, essas interações olho no olho, cheira focinho, cheira bumbum do outro, interações de longe, aproximações sucessivas, cães com níveis de reação menores para fazer o treino. Esse treino deve ser de forma gradual também, tá? Para que ele não se assuste. Todos os medos são desensibilizados dessa forma. Você pode fazer isso dentro de casa, Aline, eu recomendo que você faça isso. Começa com o mesmo jeito que você sensibilizaria o choro, nesse caso essa aula de gravidez e crianças, né? Mas só para a gente encerrar então, da mesma forma que você desensibiliza o choro da criança com o som no YouTube, som na televisão, você vai colocar o som do latido de um cão bem baixinho, um volume bem mínimo, tá? E você vai mostrar para aquele seu outro cãozinho dentro de casa que tem medo, que aquele som faz parte da vida dele, é algo positivo. Sempre que o cachorro está latindo, Dog TV é muito legal para isso, o canal de televisão por assinatura. É mínimos os latidos, são latidos interativos, são latidos lúdicos, que o cão está interagindo entre eles. Existem tipos de latidos, tipos de vocalizações diferentes, eu explico tudo isso no adestramento mestre. Existem vários tipos, choros ganidos, choramingos, que é diferente, o uivo, o latido em si, tá? Então existem vários tipos de vocalizações. É importante a gente entender qual que é o gatilho, qual que é o motivo, por que ele está com medo, tá? Mas faça essa sensibilização, vai ser importante pro bem-estar dele, tá bom? Então é isso, pessoal. Respondidas várias perguntas hoje, agradeço a atenção de vocês, obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, obrigado pelo pessoal do YouTube também, pela atenção de vocês, ela está sendo transmitida pelo YouTube também. A gente vai todas as quartas-feiras a gente vai fazer essas aulas, tá? Deixem suas opiniões, Felipe, eu quero o tema latidos, por exemplo, né? Que não é o tema da Aline aqui. Vai deixando essas sugestões nos comentários do feed, que eu coloco as postagens para vocês, lá das aulas. Coloquem as sugestões de vocês lá, para as outras pessoas verem também e lembrarem de outras sugestões, deixar lá para a gente ajudar muitas pessoas, tá? Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. Dessa forma você ajuda as outras pessoas também, tá? Entrem lá no canal do Telegram também, eu respondo perguntas por lá também, áudios respostas, é muito legal de você ouvir as respostas por áudios respostas, lá no canal do Telegram. Tá tudo aqui no link da bio. Se você entrar aqui no link da bio, você acessa o canal do Telegram, o canal do YouTube, também tem vídeos. Todas as aulas eu disponibilizo para quem não conseguiu assistir lá no canal do YouTube. Lá você vai ter acesso a todos os conteúdos, tudo gratuito. Aproveitem, tá, pessoal? Forte abraço, bom descanso e até a próxima aula. Tchau, tchau, tudo de bom.